Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nós estamos na terça-feira da primeira semana da Quaresma e o Evangelho que a Igreja nos oferece é tirado de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quanto orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, terça-feira, nos deparamos com esse Evangelho de Mateus. É parte do Evangelho praticamente que nós ouvimos na quarta-feira de cinza. Só que agora ele acrescenta a oração do Pai Nosso, porque no Evangelho de quarta-feira de cinza tiveram a referência da esmola ou caridade, prefiro mais caridade, viu a referência da oração e do jejum. É o Evangelho que nós temos na quarta-feira, mas ele arranca ali do meio o Pai Nosso. Mas agora no Evangelho de hoje ele acrescenta a oração do Pai Nosso e nos dá atenção só para a oração. O que é uma oração? Oração vem da junção de duas palavras, né? A hora da ação. Por isso toda oração precisa me levar a uma ação, a uma prática, a uma atitude. Oração em que eu não faço nada em seguida é uma oração inútil, desnecessária, que não tem frutos nenhum. Porque a grande pergunta que Jesus sempre faz é: quais são os frutos da sua oração? Quais são os frutos daquilo que você aprende convivendo com Deus? Porque toda oração é um diálogo entre você, na sua condição, com a sua idade, com a sua história, com a sua vida, com o seu presente, viu? Diante de Deus. De um Deus que às vezes nos dá umas pistas, mas às vezes é muito silencioso, né? As minhas orações, Deus para mim é sempre muito silencioso. Deus não faz muita piruleta na minha frente, não. Ele não faz nada muito extraordinário, não. Ou se ele faz, eu sou muito tonto para perceber alguma coisa, mas Deus é muito silencioso diante de mim, muito sério também, mas também muito atencioso, viu? E muito exigente também. Mas a experiência da oração é isso. A crítica de Jesus faz é, quando você rezar, que a sua oração seja com a sua consciência de você e Deus. E a crítica que Jesus faz é com a hipocrisia de usar a experiência da oração para aparecer, de usar a experiência da oração para se promover, de usar a experiência da oração para tirar foto e publicar dizendo que você é uma pessoa que reza. Isso é diferente da gente promover e publicar uma coisa que eu estou fazendo. Quando a gente vê uma foto de um grupo de oração rezando, de um grupo da renovação, eles estão partilhando aquilo que eles estão fazendo, eles estão rezando. Mas quando alguém me pede, faz uma pose aí de oração para me tirar uma foto e fazer um cartaz, aí não, aquela pose é uma pose, não é um ato, eu não estou rezando naquele momento. Eu não fui fotografado rezando, eu fiz pose para dizer que eu estou rezando, e aí é uma hipocrisia, porque a minha imagem não corresponde àquilo que eu estava fazendo naquele momento. A fotografia não corresponde, não diz se realmente eu estava rezando de verdade, eu estava só fazendo pose, viu? Só sendo filmado para rezar. Essa é uma grande questão da nossa vida e é muito comum hoje nos meios das redes sociais, da televisão, a gente perceber isso, que muita coisa é para aparecer que reza,
Mas aí você vai ver na vida da pessoa, ou você vai conviver com a pessoa, você vai perceber que ela não tem aquela vida de oração, que ela não tem aquela vida de conduta, que ela não é aquilo, que aquilo que revelou na rede é uma hipocrisia, porque no dia a dia, e há muitos confrades nossos é assim, né? Há muitos confrades nossos é assim. Às vezes as pessoas vão me ver, vão me dizer também que eu não rezo, porque eu não sou muito de ir para a capela rezar, eu fico rezando do meu modo, limpando quintal, no meu escritório, caminhando, andando dentro do quarto. Minha vida de oração é muito separada. Mas é claro que antes de toda missa, eu sempre tenho meu momento de solidão, de quietude. Eu não sei celebrar uma missa chegando e batendo papo e conversando e já começo a celebrar a missa como se fosse um robô. Não é da minha natureza. Por isso o barulho antes da missa me incomoda muito. E gente vir pedir coisa e conversar comigo antes da missa me incomoda muito também. Então o que nós temos é essa observação de Jesus. Olha, quando você for rezar, fica quietinho, a conversa é entre você e Deus. Não aproveita disso para você dizer para o outro que você é melhor do que ele, não. Não aproveita disso para você aparecer e dizer que você é uma pessoa de oração, que você é uma pessoa de fé, que você é uma pessoa melhor do que os outros, que você... É essa a crítica que Jesus faz a respeito do mundo da oração. Viu? Por quê? Porque o mundo da oração se traduz em alguma prática de frutos, mas parece que a gente não está rezando muito, porque a gente não está vendo muita coisa boa no mundo, né? A gente não está vendo muita coisa boa nas vidas que nós temos. E aí o que Jesus ensina para rezar? Olha, quando você rezar, a primeira coisa que você tem que saber é que Deus é Pai. Viu? Você está diante de um Pai. Você não está diante de um imperador, você não está diante de um poderoso chefão, você não está diante de um patrão, você não está diante de um magnata, você está diante de um Pai. Esse título de Deus, ele é dado a um Pai. Então nós temos uma realidade paternal. E é muito interessante na Bíblia que Deus tem o título de Pai, mas o comportamento é muito feminino. O comportamento de Deus é muito maternal. Olha o exemplo do pai, do filho pródigo. Aquilo lá é comportamento de mãe. É mãe que sofre, mas aceita o filho fazer bobagem. É mãe que corre atrás do filho. É mãe que prepara churrasco para filho. É mãe que prepara comida. É mãe que cuida. É mãe que põe roupa. É mãe que dá sandálias. O comportamento é muito feminino. O comportamento é muito maternal. Então, o que nós temos aqui? A primeira consciência, ao rezar, tome consciência de que o título de Deus é dado a alguém que é seu pai. Pai é criador, tem a mesma natureza. Eu não posso chamar a minha galinha Jurema, ou Pavarotti, ou a Gioconda, que está lá agora, uma baixinha, de minhas irmãs, minha mãe, meu pai, porque não temos a mesma natureza. Mas eu posso chamar o meu pai, seu Walter, ou a minha mãe já falecida, Dona Emília, como meus pais, ou seu José Mariano, como meu avô, ou Adriano e a Marilene, como minhas irmãs, porque temos a mesma natureza. Temos praticamente o mesmo sangue, trazemos dentro de nós o mesmo sangue. Então o que nós temos no decorrer dessa reflexão e do Evangelho? Nós temos agora esse Jesus que vai nos ensinando para rezar a consciência de que você está diante de um Pai que te escuta. A expressão Abba, Pai, é o balbuciar de uma criança que vai até a roupa do pai e chama a sua atenção. Esse é o sentido da palavra. Quando você vê uma criança que está aprendendo a andar e vai até a roupa da saia da mãe ou do pai e puxa e chama papai, mãe, essa é a expressão. É isso que Jesus está querendo dizer. Nós podemos ir, puxar a roupa de Deus e chamar de papai. A expressão Abba, Pai, quer dizer isso. É esse o simbolismo, é essa a realidade. Então é a criança que vai até a roupa do pai, o pequenininho, puxa, chamando a atenção e chamando de pai. Por isso que às vezes a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o seu povo, que Deus se inclina para ouvir os seus filhos. A expressão de Deus inclinar, porque ao chamar Deus de pai, eu sou uma criança que tenho a liberdade de puxar a roupa dele, chamá-lo de papai e ele se inclina para me ouvir. Viu? Então o que nós temos? Esse Deus que é pai, ele precisa ter o nome santificado, respeita o nome dele, não use o nome dele de vão, viu? Seja feita a vontade dele, viu? E a vontade dele prevaleça tanto no céu quanto na terra.
Venha a nós o teu reinado. Então são expressões que Jesus diz com muito clareza. A primeira parte está tudo ligado a essa realidade de Deus, a realidade de Deus, o Deus que é Pai, o nome dele que seja respeitado, Então vem, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então as primeiras partes estão muito ligadas ao mundo de Deus, ao respeito de Deus, à santidade de Deus, o reinado de Deus. São palavras caras para a nossa fé. A segunda parte está muito ligada à nossa realidade. Aí a gente põe o pé no chão. A primeira coisa que a gente pede é comida. Comida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A primeira coisa é a sagrada comida. Não tem coisa mais cruel na vida do que um pai não ter dinheiro para comprar comida para os seus filhos. Quando a gente vê no Evangelho lá o trabalhador ganhava uma moeda por dia. Se ele não conseguisse trabalho naquele dia, no outro dia os filhos não teriam o que comer. Porque ganhar uma moeda por dia era o suficiente para comprar comida para o dia seguinte, para a sua família. Por isso aquela parábola dos trabalhadores, até aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, ganharam o mesmo, porque o patrão sabia, se eu não der uma moeda para eles, amanhã os filhos deles vão ficar sem comida. Amanhã eles não têm. Então o trabalhador que não conseguia uma moeda por dia, no outro dia não tinha comida para os seus filhos. E por isso na segunda parte do Pai Nosso é isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quais são as referências? Comida. A segunda, o perdão. Aí que vem uma novidade. Eu estou pedindo perdão a Deus porque eu já estou perdoando o próximo. Então a iniciativa é minha. Eu estou pedindo algo a Deus, algo que eu já faço. A questão do perdão, que é uma diferenciação. A pressão do perdão, eu já falo para Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, mas eu já estou perdoando, viu? Olha o meu exemplo aqui, Estou pedindo algo para o Senhor que eu já faço. Essa questão do perdão do Pai Nosso, que é um grande desafio. Às vezes a gente pede perdão para Deus, mas eu quero lascar com aquele que está do meu lado. Eu quero criar problemas para o mundo. Eu quero me beneficiar com alguma coisa, eu quero arrancar uns benefícios de algum lugar. E a questão do perdão é isso. Então eu estou pedindo a Deus perdão, algo que eu já estou fazendo. Então perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, significa que nós teremos tentações, não vamos viver sem tentações, mas a gente pede que Deus não nos deixe cair nelas, mas que elas virão ao nosso encontro, sempre virão. Todos os dias a gente é tentado na vida, né? Todos os dias a gente é tentado na vida, por vários motivos, em várias situações, em vários contextos. E o nosso pedido, olha, vai ter isso, esse trem vai fazer parte da minha vida, mas não me deixe cair nelas, E me livre do mal, me livre do mal. Eu sempre rezo para que Deus me livre do mal, perdoe meus pecados e me livre dos mal. E ele insiste, e ele coloca a última regra. Olha, se você não perdoar o seu, Deus não vai te perdoar. Se você não fizer isso ao próximo, Deus não vai fazer isso contigo. Então a regra acaba sendo essa. Qual que é a minha prece hoje? Minha prece hoje é que a gente possa rezar hoje. É um momentinho que a gente possa pensar no meu diálogo que eu ando tendo com Deus. Como que eu estou conversando com Deus? O que que eu estou falando para Ele? O que que eu estou pedindo? O que que o Pai Nosso diz para mim? Como é que eu trato essa questão do pão nosso de cada dia, do perdão, das tentações e do mal? Como que eu enfrento isso? Como que eu vejo essas realidades? Como que eu me deparo com essas realidades? Como que eu trato o nome santo de Deus? Então a minha prece hoje é que você reze um Pai Nosso. E ao rezar um Pai Nosso, reze pela nossa paróquia, pela nossa igreja, reze por essa realidade de pandemia, reze por esse contexto sociopolítico, econômico em que vivemos, reze pela nossa igreja no Brasil para que ela peça perdão dos seus pecados e desempenhe a sua missão de não gerar polêmicas, mas anunciar Jesus Cristo, que nós não sejamos mais ideologizados, direita e esquerda, mas independente se somos conservadores ou progressistas ou da libertação, mas que nós sejamos todos ligados a Jesus, e que a gente tenha uma maturidade de fé maior,
a gente tem que lembrar, tem gente que pode ser muito bem informada, tem gente que pode ter muito conteúdo na cabeça, mas isso não significa que a pessoa ela tem bom senso, que ela é uma pessoa boa. É aquilo que Jesus diz, né? Os espertos, os malignos, o povo ruim é muito esperto. As pessoas de maldade é muito esperto. E realmente são, né? As pessoas ruins, elas são muito espertas, muito inteligentes. As pessoas maldosas, os criminosos são muito inteligentes, né? Os bandidos são muito inteligentes. E às vezes os bons que são meio ingênuos. Que Deus nos livre do mal e nos perdoe, e que vocês possam nos perdoar também, e que eu também tenha coragem de perdoar a todos aqueles na qual a gente não conseguiu agradar como deveríamos agradar, ou que nos fizeram algum mal na vida que nós temos. Um abraço e até mais.